Fala aí, beleza? Inventor Miguel aqui e hoje eu vou contar como que meu filho me deixou dias e dias refletindo, me dizendo só 3 palavras em menos de 10 segundos. A gente foi no teatro assistir Jack e o Pé de Feijão. Aqui em Portugal é Jack e Pé de Feijão ao invés de João e Pé de Feijão. E quando a gente entrou e estava esperando a peça começar, ele apontou assim para a cortina e falou: cinema de cortina. E como ele não aprendeu que primeiro veio o teatro e depois o cinema, ele faz uma associação como se o teatro fosse uma imitação do cinema, não o contrário. Isso me deixou reflexivo e aí ao longo da própria peça eu fiquei atento a essas diferenças entre o teatro e o cinema. Fui pensando também dias depois como que a digitalização das experiências que a gente vive modificam a forma como aquela experiência acontece. No caso do teatro, por exemplo, por mais que uma cena esteja acontecendo, uma cena principal esteja acontecendo, eu tenho a liberdade de olhar para qualquer lugar do palco. Eu posso ficar olhando lá um cenário, um outro ator. Eu tenho menos controle, né, do diretor ou de quem quer que seja em relação a que parte do espetáculo eu estou olhando. O cinema ele digitaliza essa experiência, eu perco esse controle. E ele acaba também, por conta disso mesmo, criando toda uma nova indústria de profissionais especializados no que antes acontecia de uma determinada forma no teatro: iluminação, roteiro, atuação, direção e etc. Isso tudo acontecia no teatro, mas acontece de uma forma, às vezes, completamente diferente na experiência digitalizada, no cinema, a ponto de criar outra indústria, profissionais especializados naquela experiência dramatúrgica, teatral, e profissionais que são especializados na experiência de cinema, acabam sendo indústrias diferentes, especializações diferentes, cursos de faculdade, carreiras diferentes. Isso está na origem da história do cinema. O cinema, ele é uma palavra que ele tem a ver com o movimento, né? É uma abreviação da palavra cinematógrafo. O cinematógrafo foi a tecnologia que viabilizou o cinema como ele é concebido, né? Uma experiência compartilhada, coletiva, de se assistir a imagens que foram registradas. Cinema vem de cinematógrafo, como eu falei, e cinematógrafo é uma junção da palavra cinética, do grego, que quer dizer movimento, e grafia, que quer dizer registro. Uma biografia é um registro de uma vida. O cinematógrafo, então, é o registro do movimento. Energia cinética, lembra? Na aula de física lá, a energia cinética é aquela do movimento. Então, o cinema, na verdade, vem de cinematógrafo e quer dizer o registro do movimento. Esse registro do movimento numa mídia aconteceu pela primeira vez no final ali de 1880 e poucos, na França, os irmãos Lumière. Inclusive, Lumière é o nome da ferramenta de inteligência artificial de geração de vídeos que o Google está lançando. Chama-se Lumière, em homenagem aos irmãos Lumière, que inventaram esse equipamento que você colocava uma mídia dentro dele, né, a gente chama até hoje de filme, né, com uma película, né? A película era um filme, né? Era uma chapa que, quando você jogava a luz nela, ela meio que registrava aquele momento. Tirava uma fotografia, tá? Então você botava ali aquele equipamento, aquela câmera, digamos, né, primitiva, ia girando o filme, né, aquela película ali dentro daquele rolo, certo? E abrindo e fechando a portinha da lente para ir gravando aquelas imagens em movimento. E depois você meio que fazia o oposto. Você botava aquele rolo de volta, rebobinava o rolo, botava ele de volta, ligava uma lâmpada de dentro do equipamento e a lente jogava na tela aquelas cores que ele registrou antes. Então era uma máquina que conseguia gravar e depois reproduzir o movimento. O cinema foi desde o início uma certa disputa entre um aspecto mais coletivista na Europa e um aspecto mais individualista nos Estados Unidos. O precursor do cinematógrafo era o cinetoscópio, que foi inventado pelo Thomas Edison, mesmo criador da lâmpada elétrica. E era uma coisa mais microscópica, né? Era mais individual. Eu tinha uma caixa, eu olhava através da caixa, girava uma manivela, e aí só eu que conseguiria ver, porque só eu que estava olhando dentro da caixa, aquela imagem em movimento ali dentro. Que é muito parecido com a ideia do Apple Vision Pro, a realidade virtual, e tudo isso já estava ali no cinetoscópio. Mas o que prevaleceu foi o cinematógrafo, e
e não porque ele era exatamente uma tecnologia melhor, mas ele era mais escalável. Ele poderia exibir um mesmo filme para uma quantidade maior de pessoas. Então, durante muito tempo, o cinema, esse formato do cinema de gravação, captação, edição, toda a indústria audiovisual em torno da produção audiovisual digital foi algo muito majoritário, uma visão mais coletivista de todos assistindo ao mesmo conteúdo do que mais individualista, onde cada um só assiste o seu conteúdo. Quando os irmãos Lumière lançaram, a primeira vez eles fizeram um filme que basicamente ele simplesmente registrava a chegada do trem numa cidade. E era um vídeo ali de 1 minuto mais ou menos, onde eles simplesmente registravam o momento de um trem chegando. Era simples assim. E os próprios Lumière diziam que o cinema não tinha futuro, eles não acreditavam que fosse algo a ser usado de uma maneira massiva, de ser usado por outras pessoas, de ser usado para fins não acadêmicos, não técnicos, para o entretenimento, como acabou sendo o uso que foi dado graças a um mágico. Georges Méliès, ele tinha o seu teatro lá e fazia números de mágica naquele teatro, e ele assistiu uma exibição desse primeiro filme, criado por essa máquina dos irmãos Lumière, e ficou completamente obcecado com aquilo. Ele percebeu que aquilo era a possibilidade dele fazer mágicas que ele jamais poderia fazer antes. E aí ele comprou uma câmera daquelas e começou a usar aquilo como um dispositivo para fazer mágicas. Algo, inclusive, que é muito parecido com o que eu faço hoje quando eu falo de inteligência artificial. É uma ferramenta tecnológica que realmente nos parece que, pelo menos nesse momento da grande novidade, nos dá poderes mágicos, coisas que a gente nunca imaginou que era possível de fazer. Então foi essa a percepção do Georges Méliès, que apropriou aquela tecnologia e começou a usar ela. Aí veio o teatro, porque os irmãos Lumière, eles eram da fotografia. O lance deles era registrar movimentos. Era uma máquina capaz de registrar o movimento. Era simples assim. Eles não tinham nenhuma pretensão narrativa, cultural, com esse equipamento, mas ver como a tecnologia, por mais que ela tenha sido desenvolvida num âmbito técnico, num objetivo técnico do ponto de vista do inventor, ela é apropriada culturalmente e modifica a própria cultura, como foi o caso dessa apropriação. O Georges Méliès, ele era um cara do teatro, ele era um mágico, principalmente, e ele trouxe ele que meio que importou as características do teatro, por mais que a gente continue, surgiram novos termos, né, como o próprio cinema, filme, mas ele importou todos aqueles elementos do teatro. Você pega, por exemplo, a atuação, cenografia, iluminação, ter um público, os gêneros e temas também, certo? Os temas dos filmes adaptou ali no início, pegaram os temas que já eram do teatro. Muitas peças de teatro viraram filmes, livros viram filmes também. Então, foi uma modificação muito grande na forma de se produzir cultura, a entrada de uma nova tecnologia na área de mídia, como o cinema. E essa discussão toda é muito importante hoje, porque a gente está, mais uma vez, vivendo essa virada, uma tecnologia emergente, que é a inteligência artificial, que está abraçando tudo, e vai se misturando com outras tecnologias emergentes, como é o caso da realidade aumentada, realidade mista, que a Apple está chamando de visão espacial. Recentemente foi lançado com muito sucesso um óculos de realidade virtual e aumentada da Apple, que é uma espécie de triunfo dessa visão mais individualista do consumo de conteúdo. A gente já vem numa tendência nesse caminho, a gente tinha lá os canais abertos, então toda a população meio que assistia a mesma coisa. Depois a gente teve as redes sociais, onde cada vez mais começou a assistir o conteúdo que o algoritmo recomenda para você, então não existe mais o mesmo conteúdo que todo mundo assiste, essa visão compartilhada de mundo sobre o que está acontecendo. A gente se libertou da prisão dos canais de televisão que monopolizavam a programação e agora está tudo distribuído por esses algoritmos. A gente começou a ler livros em formato digital que eu não empresto para ninguém, porque eu não vou compartilhar o equipamento que eu uso para ler qualquer livro, não apenas aquele livro específico. Então é uma experiência ainda mais individualizada de leitura. Tem os nossos celulares, que quando eu estou com alguém ao meu lado, eu estou olhando o meu celular, a pessoa está olhando o celular dela, e ao contrário da televisão, por exemplo, onde todos estão olhando a mesma televisão. E agora essa ideia do óculos, certo? Que é um dispositivo que vai estar com a gente como um relógio, como um celular, o tempo todo na nossa cara, o tempo todo no nosso olho, sendo um filtro entre nós e a realidade real, a realidade tangível e as pessoas e o próprio mundo. E é uma visão tanto do ponto de vista da experiência do usuário, ter uma experiência mais individualizada, individualista e personalizada, como também do registro das informações desse usuário. Porque quando a gente pega o cinematógrafo, ele registrava o coletivo.
Ele registrou um trem chegando na cidade. São pessoas anônimas que estão ali com aquele movimento que eles estão fazendo, um simples movimento, sendo registrado. Agora, quando você coloca um óculos na tua cara o dia inteiro, ou um relógio monitorando os teus batimentos cardíacos o dia inteiro, um celular vendo onde você está o dia inteiro, você começa a capturar muito mais do que o simples movimento, tá? Então, você não só tem uma experiência mais personalizada em relação ao que você consome, como também você começa a dar uma quantidade de informação que não é... Antes você tinha assim, uma média do que o Ibope achou de um capítulo da novela. E agora você já não tem mais isso. Você tem exatamente quanto estava o batimento cardíaco do Miguel quando ele assistiu aquela cena épica da novela. É um nível de individualismo em relação aos dados que são coletados também. Isso tudo leva a dilemas muito sérios em relação a essa dicotomia, né, entre uma visão mais comercial, individualista, que estava ali nas origens do cinema, com o cinetoscópio, versus o cinematógrafo, que é uma experiência mais coletiva, tanto de captura como de exibição dos filmes, da arte e das histórias. E o cinetoscópio, ou o óculos de realidade virtual, é algo muito mais individual. E aí eu fico com essa grande dúvida. O que será que é melhor? Uma experiência, a gente está exercendo a nossa liberdade ao máximo e usar um dispositivo que dá pra gente já o que eu quero? Já facilita a minha vida? Ou ter menos opções, mas assistir alguma coisa que eu sei que as pessoas ao meu redor estão assistindo também, isso vai me dar uma cola social maior com eles, mais assunto para conversar com os outros. Eu acho que o melhor seria a gente poder conviver com os dois mundos, mas eu não sei se é possível. Será? Eu vou aproveitar e mostrar o último óculos de realidade virtual, que é basicamente isso aqui, ó. Esse aqui é um óculos de realidade virtual. Eu coloco ele e estou em outro mundo, onde eu controlo as coisas com a minha mão. Aqui. Então aqui eu vejo um outro mundo, totalmente diferente. A Apple lançou um desse mais leve e mais potente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar e seguir o canal e manda aqui nos comentários a sua sugestão para o próximo vídeo, próxima reflexão, próxima invenção que você quer que eu faça um comentário. Beleza, mano? Valeus! Fui!